E aí, parodianos, tudo tranquilo? Mais um vídeo pra você aqui no canal Paródia Gospel, a fábrica de vídeos. Então vamos direto, vamos direto ao assunto. O canal Paródia Gospel apresenta... Gente, hoje eu tô aqui, canal Paródia. Paródia. Aquelas risadinhas não pode faltar. E aí, Bolsonaro, tá voltando? Venha ver como o Brasil melhorou na sua ausência. Vamos ver qual é o pensamento do governo Lula. Mas tem um fura-teto de 170 bilhões de reais aprovado lá no final do ano passado. Esse gasto vai existir. Aumento da máquina dos gastos públicos, ou seja, é um governo que acha que o Estado tem que ser cada vez mais forte e mais presente. Mas mais forte não quer dizer mais caro. E esse Estado do PT é sempre muito mais caro e não necessariamente melhor. E aí, Bolsonaro, tá voltando? Venha ver como o Brasil melhorou na sua ausência. Ataques ao Banco Central, o que piora todo o ambiente de investimento institucional, sobretudo. O arcabouço finalmente está chegando e uma reoneração dos combustíveis, ou seja, a economia vivendo no Brasil ficou mais caro com o aumento dos combustíveis, sobretudo a história da gasolina, mas não só isso, há outra previsão também de se mexer em outros impostos. Meu Deus. Se o governo não mudar essas ideias, você não faz crescer a economia. Se não crescer a economia, não tem arcabouço que resista. Ou seja, o governo, mais que um arcabouço fiscal, precisa mudar uma lógica de política econômica. Aí a gente vai perguntar, vai mudar? Não vai não! Ele não vai não! A que ponto? Porque eu tenho hoje uma briga gigantesca entre o que pensa a parte da Fazenda, que está longe de ser o que pensava a equipe econômica do Paulo Guedes, mas que já enfrenta uma forte resistência da ala política do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Você pode voltar quando quiser. O que não voltará jamais é o tempo sombrio em que você infelicitou esse país. No governo Bolsonaro, havia uma prevalência do teto de gastos, ou seja, havia uma regra fiscal muito clara e conhecida e bem sucedida desde o governo de Michel Temer. A desoneração dos combustíveis, ou seja, o governo abriu mão de receita e mesmo assim teve aumento na arrecadação no final do ano, ou seja, você diminuiu o custo do Brasil, o custo de operação da economia, com combustíveis mais baratos, houve a redução de outros impostos e com isso fez com que a economia crescesse. Economia crescendo é o jeito mais saudável do governo aumentar a arrecadação, porque mais gente tem atividade econômica, mais arrecadação de impostos. É o que se chama de um ciclo virtuoso da economia. Uma política de atração de investimento privado. Era uma política econômica que se abria ao mercado privado e trazia investidor. Os investidores vieram tanto em setores do mercado de capitais, ou seja, que isso de alguma forma financia boa parte das empresas, mas também com investimento em infraestrutura. Razão do sucesso do então ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, que se elegeu governador em São Paulo. E redução do tamanho do Estado, ou seja, tirar essas gorduras, o tamanho do Estado ineficiente, torná-lo mais eficiente. Essa era a política do governo Bolsonaro, que apesar de pandemia, é justo a gente dizer isso, até porque foi o que de fato aconteceu, guerra na Ucrânia, uma estiagem gigantesca no país, o país cresceu no ano passado, com tudo isso, conseguiu crescer quase 3%. É todo dia, hein? Curta a Paródia Gospel, realmente é sensacional. Pessoal,